Iniciar a carreira profissional é muito difícil. Neste vídeo de memórias, a professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça nos fala dos seus primeiros anos de trabalho como docente, ainda estudante universitária, fazendo o curso de pedagogia, começando numa escola particular, depois trabalhando como estagiária pela própria universidade, em prefeituras de municípios do interior do estado de Sergipe, como Buquim e São Cristóvão, trabalhando ainda estudante na prefeitura municipal de Aracaju, em diferentes instituições de ensino e cumprindo diferentes responsabilidades, e também depois, já formada em pedagogia, aprovada em concurso público, admitida na rede de ensino público do estado de Sergipe. É muito rica essa trajetória e também cheia de dificuldades e tropeços. Vamos acompanhar o depoimento da professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça. Eu era uma criança muito tímida, muito recatada, assim, recatada não, eu diria assim, gostava de ficar só, né? Por isso eu tinha mania de me esconder atrás dos guarda-roupa. Naquela época se usava muito móvel de quina, né? Como eu tinha uma família grande, cheia de menino, barulhento, aí às vezes eu sentia necessidade de ficar só e ficava ali, né? De trás do guarda-roupa, lendo minhas histórias e pensando na vida, né? Era muito frágil de saúde, tá? Eu tinha muita dor de cabeça, era muito magrinha, meio raquítica, tomava muito fortificante. Bom, era assim, não tinha assim muitos amigos, né? Muitos colegas na escola não eram meus amigos, eram poucos amigos. Enfim, era um pouco complexada, né? Quando eu cheguei na fase da adolescência, aí eu também me achava feia, né? Me achava, sei lá, porque eu não tinha peito, entendeu? Então isso me colocava numa situação assim, eu ficava com muita vergonha e tal, né? Depois, na escola normal, no ginásio, foi que eu me soltei mesmo para valer. Acabou tudo. Fazia planos, eu fazia plano de ser uma mulher independente, né, de me casar com um cara legal, de ter minha família com poucos filhos, ter meu emprego, ter minha vida independente, ter uma boa casa, ter um carro, né? E quanto à profissão, eu ficava assim, psicóloga, né, professora. Nunca pensei em ser médica, nem advogada, engenheira, essas coisas. Não. Pensava em ser psicóloga ou professora. Acho que eram as duas profissões que eu pensava. E assim eu cheguei no nível médio. Cheguei com essas duas na minha cabeça. Mais decidida para a psicologia do que mesmo para a pedagogia. Eu brincava muito de boneca, de casinha, né? De casinha. Inclusive, lá em casa, a brincadeira de casinha era coletiva, né? Porque os meninos faziam as casas, como o meu pai na casa tinha movelaria, então tinha muito estrado de cama, pedaço de compensado, essas coisas todas. Então a gente fazia casas com quarto, com cozinha, com banheiro, né? Meu irmão Anselmo, uma certa ocasião, ele inventou um banheiro, né, com a bacia, e furou a bacia, depois apanhava, né? Furou a bacia, aí fez um chuveiro que funcionava mesmo, um chuveirinho que funcionava. Então a gente curtia muito essa coisa de brincar de casa,
Certa vez, a casa tinha uma igreja, né? Uma igreja contígua à casa, tá? Então, a gente se divertia muito com esse negócio de fazer a casa. A gente gostava de fazer a casa, né? E eu cuidava da casa, eu cozinhava, de mentira, né? Cozinhava de mentirinha. Aí cozinhava de mentirinha, dava comida a todo mundo, tal. Eu era a dona da casa. Meus pais se separaram, né, Jorge? Quando eu estava fazendo o pré-vestibular. Meu pai foi que saiu de casa e minha mãe ficou na casa com os filhos. Então, dessa casa mesmo da Rua de Bahia 806, eu só saí para morar em frente, né, já casada com Eugênio, 81. Quando o Vitor nasceu, aí Vitor nasceu na casa da minha mãe, mas a nossa casa alugada quase em frente já estava toda arrumada, né? Ela estava toda arrumadinha, esperando para a gente se mudar. Então, eu saí em 1981, depois que Vitor nasceu, em março de 81. A gente conseguiu comprar uma casa financiada na Rua São Cristóvão, pela Caixa Econômica Federal, tinha um programa de casas usadas, né? Então, a gente conseguiu comprar essa casa, isso já em 83. Em 83, a gente já se mudou para essa casinha que a gente comprou na Rua São Cristóvão, quase esquina com o canal. Na Rua São Cristóvão, ela fica a segunda casa, tem uma da esquina, ela é a segunda no trecho entre a Avenida Canal e a Basílio Rocha. E foi assim, eu trabalhava muito já na ocasião, né, eu era professora do município e estava como diretora de uma escola lá em São Cristóvão, uma escola de nível médio. Então, eu ia para São Cristóvão de tarde, voltava já à noite, né, 11 horas da noite, 11h30, e de manhã eu trabalhava na rede municipal. Então, quando eu me mudei para essa casa, o impacto não foi tanto, porque como eu morava em frente à mamãe, né, então ficava assim, essa coisa lá e cá, os irmãos vinham ajudar, mamãe ficava com o Vitor e tal. Então, o impacto não foi tão grande, tá? Por conta dessa assistência familiar, tanto da minha família em frente, como da de Eugênio, que morava a 2 trechos seguintes na Rua do Espírito Santo. Então, a gente contou muito com as mães, né, as nossas mães, os nossos irmãos, então o impacto não foi tão grande. Mas aí você sente a responsabilidade de sustentar uma casa, de, né, cuidar de tudo, de manter, essa coisa. Na verdade, é o seguinte, na verdade, a gente não decidiu casar, a gente nunca casou formalmente. A gente resolveu ir morar junto, né? Tá, é isso. Bom, eu tinha tido um namorado, que passei 3 anos, e era, assim, uma paixão muito grande, e acabou que não deu certo esse namorado, e eu conheci Eugênio já na militância política, né? E aí a gente se identificou muito. Enquanto eu não tinha essa identificação política com o outro namorado, eu tive muita identificação política com o Eugênio, que era meu amigo, né? E eu alcovitava um namoro meio proibido dele, né? E nesse alcovitamento, né, a gente se aproximou e tal, e passou a se gostar, a se admirar, e resolvemos namorar, e depois fomos morar juntos. Eu tive 2 filhos, Vitor nasceu em 81, Maíra em 84, a gente tinha perspectiva de ter 3, né, mas aí eu só queria um terceiro filho adotado, né, ele nunca quis, e aí quando eu me separei foi que eu adotei o Toninho. Eu vivi com o Eugênio 26 anos. Olha, para mim, Jorge, é o meu lugar. Eu acho Aracaju uma cidade linda, né? Bom, depois que eu me formei e que eu tive meus empregos, eu pude viajar, para outras cidades brasileiras, também para fora do país. E, assim, quanto mais eu viajo, mais eu me apaixono por Aracaju, né? Pelo clima da cidade, tem esse ar meio provinciano, bucólico, tá? Mas é tudo isso que eu gosto muito daqui, né? Eu moro
perto do mar, o que eu adoro o mar, adoro o mar. E assim, acompanhei, né, o crescimento da cidade, que se há de convir que dos anos 70 para hoje, né, a cidade foi, os anos 70 e 80 foi o boom do crescimento da cidade, e também do meu bairro, tá certo? Então, eu tenho um carinho muito especial, conheço quase todos os bairros da cidade, tá? Tive a oportunidade enquanto liderança sindical, tive a oportunidade enquanto secretária de Educação, e até hoje eu gosto de ir no Siqueira, de ir em outro bairro, né? Agora por causa da pandemia, mas eu gosto de... tem um barzinho gostoso, sei na onde, eu vou lá conhecer, a gente manda Japãozinho, Santos Dumont, sabe, 18, aqui a zona de expansão, bairro América, bairro Industrial, tem uns lugarzinhos que eu amo no bairro Industrial. Então, eu tenho essa relação muito, eu diria assim, íntima, né, imbricada com a cidade. Bom, desde que eu nasci, né, Jorge? Quando eu parei com 23 anos. Já era formada, nível superior. Só foi 1 ano e meio, porque, como eu lhe disse, em fevereiro de 2000, aliás, em fevereiro de 83, a gente já se mudou para essa casa já nossa, financiada, entendeu? Eu morei 20 anos, certinho. Eu entrei, nós vamos morar lá em 83 e saímos em 2003, quando compramos essa casa aqui. A gente vendeu lá, porque o vizinho vivia atacando a gente, que queria ampliar o negócio dele, aí vivia na cola para comprar nossa casa, e a gente achou essa aqui, pronto, e deu tudo certo, uma coisa com a outra. Aqui de 2003 até hoje, então são 17 anos, né? Acho que sim, Jorge, porque até hoje, toda vez que vou no Rio de Janeiro, eu vou lá, não só porque eu tenho minha tia faleceu há 3 anos atrás, eu tinha minha tia lá, hoje eu tenho só o meu primo, que é casado, não tem filhos, mas assim, eu tenho uma relação também muito amorosa com Petrópolis, né? Porque eu também gostava de passear pela cidade, de pegar ônibus. Quando eu comecei assim, a pegar ônibus, né, a ir para o centro da cidade comprar alguma coisa, eu ia muito para o Museu Imperial, para o Cascatinha, para aqueles pontos turísticos de Petrópolis. Então, eu comecei a gostar muito da cidade. Até hoje, toda vez que eu vou no Rio, eu vou a Petrópolis. Pronto, como eu lhe disse, eu trabalhei inicialmente de forma gratuita, né? Ganhei um dinheirinho no final do semestre, mas foi na escola Dona Eulina, no Educandário São João Bosco, com uma exigência da própria faculdade, né? Experiência docente, e depois eu já entrei na rede municipal de ensino de Aracaju, na prefeitura, em 1977. Trabalhei lá, se eu não me engano, foi 75, porque aí, veja, durante a faculdade, eu entrei em 76, né? Não, 76, foi no ano de 76, no ano que eu entrei. Durante a faculdade, aparecia muito estágio, interior para você dar aula, né? E eu me joguei. Quando eu entrei em São Cristóvão, por exemplo, foi por intermédio da universidade. Antes eu trabalhava em Buquim, saía da faculdade direto numa Kombi, do SECAC naquela época, para Buquim. Aí eu ia 3 vezes por semana para Buquim dar aula, já no ensino médio, foi um grande impacto para mim, né? Porque eu era uma menina. Eu tinha o quê? 23 menos 4, eu tinha 19 anos, 18 anos. Eu, estudante universitário, eu entrei em 76, veja. Sim. Aí, logo, surgiam uns estágios remunerados, né? Aula no Colégio Santa Terezinha, em Buquim. Aí eu fui dar aula em Buquim no ano de 77, no ano mesmo que eu entrei na prefeitura, só que foi no segundo semestre. Aí eu comecei a dar aula em Buquim. Fiquei em Buquim, até quando eu saí de Buquim, já era 78, aí eu já fui para o Colégio São Cristóvão, ainda sob indicação da universidade, entendeu? Aí a gente era remunerado, a gente ganhava hora-aula, tal, tudo direitinho. Não, 1976 foi o ano que eu entrei na universidade.
professora da segunda série primária. Vamos cronometrar. De agosto a dezembro de 76. Meu primeiro ano de faculdade. Em 77, educandário São João Bosco, no outro trecho da minha casa. Em 77, minha avó, por intermédio de um vereador, me arranjou o emprego de professora primária na rede municipal. Abril de 77, na escola Otília de Araújo Macedo, no 18, Estado do Saco. Então, primeiro semestre 77. No segundo semestre de 77, eu voltei para dar aula na escola, e quando cheguei lá, já tinha uma professora na minha sala dando aula. Eu e os meninos, a gente se abraçou, chorou a morrer, foi choro para tudo quanto é lado. Aí chega que você tem que ir para a prefeitura. Era uma escola isolada, tinha uma coordenadora que coordenava outras escolas e lá também. Então, eu fui para a secretaria e lá me transferiram para o bairro América, a escola Santa Rita de Cássia, do Capuchinho. Isso em agosto de 77. Tá? Neste mesmo ano, eu trabalhava de manhã na escola e de tarde ia para a faculdade. Já saía direto, muitas vezes delas, direto para a UFES. Né? Neste mesmo ano, do segundo semestre em diante, me apareceu os estágios do SECAC, né? Aí eu fui dar aula em Buquim 2 vezes por semana, colégio da antiga Senec, curso pedagógico, várias disciplinas, estrutura e funcionamento do ensino, metodologias do ensino, sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação, tá? Lá era assim, lá dividia conforme as pessoas que tivessem, os dias que podia, era organizado assim, né? E a gente de pedagogia, às vezes, no ano estava com uma matéria, no outro ano já estava com outra. Era assim. Isso. E quando foi? Faculdade de manhã, aliás, Santa Rita de Cássia de manhã, faculdade de tarde, e 2 vezes por semana, Colégio Santa Terezinha em Buquim à noite. 78, no segundo semestre, a partir do segundo semestre de 78, né, ainda continuava na faculdade, continuava no Santa Rita e saí do Santa Terezinha, em Buquim, e fui para o Colégio São Cristóvão, da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Tá? Lá eu fui como professora, também do magistério nível médio, junto com Diomedes, Vajão, os irmãos Amaral, Cláudio Miguel, Bete Isabel, uma turma, né? Fomos trabalhar nessa escola. Alguns já estavam, eu cheguei depois e tal. No ano seguinte, 79, ano da minha formatura, segundo semestre 79, nessa mesma toada, Santa Rita de manhã, faculdade de tarde e São Cristóvão à noite. Eu fui promovida, convidada para ser vice-diretora. Vajão era diretor e eu fui vice-diretora. No outro semestre, já formada, né? Aí, nós estamos no ano de 79. No outro semestre, já formada, aí eu fui ser diretora. Há 1 ano e meio, foi pouco tempo, porque mudou a política, menino saiu, perdeu a eleição, Lauro Rocha, aí parece o pessoal de Horácio, não sei das quantas, que ganhou. E aí todo mundo, a maioria saiu, não foi só eu que era diretora, não, e o vice não. Outras pessoas saíram também, professores e tal. Continuei no Santa Rita de Cássia. Fui sair de lá no ano de 1980, que a prefeitura me convidou para ser coordenadora de área. Então, eu fui coordenar 4 escolas do bairro Santos Dumont, né? A escola
a escola eu esqueci o nome agora, mas era do terreiro lá de menina, de nossa colega do município, ela foi Claudeildes, né? Claudeildes, tinha a Laura Amazonas, que já era de outra religiosa, e tinha a escola, uma escolinha São Francisco, que era ligada à Igreja Católica, funcionava anexo à igreja, e a outra escola era Manuel Eugênio, uma escolinha isolada, tá, que tinha lá no Santos Dumont. Aí eu já me mudei, já me mandaram para a zona de expansão, que era São Lourenço, que já chamava Terra Dura, que depois virou Augusto Franco, até hoje está lá a instituição encostada ali no conjunto, né? A São Lourenço, a Tennyson Ribeiro, no Rubalo, a Elias Montalvão, no Mosqueiro, e a Florentino Menezes, na Areia Branca. Cada dia eu ia para uma dessas, longe para caramba, né? Mas me ofereceram uma condiçãozinha melhor, aí eu fui. Cada dia eu pegava o ônibus, ia para uma escola, Jorge, a estrada era de barro ainda, né? Cada dia eu pegava uma escola, ia para uma escola dessas. E um dia na semana eu organizava as coisas ou ia para a própria Secretaria de Educação. Eu fiquei nisso durante há muito tempo, fiquei nisso acho que uns 4 anos, ou mais, porque só em 86 foi que eu fui sair desse trabalho para o supletivo, né, como pedagoga do supletivo. Em 1981, aos 15 dias de parida, eu fui chamada pela rede estadual, porque havia passado em segundo lugar no concurso para pedagogo administrador escolar, né? E aí, como o primeiro lugar era uma pessoa que já era da rede, eu fui chamada para escolher 4 escolas que eu poderia ir na capital. Só haviam essas 4 vagas. E eu fui informada, foi a professora Ana Lúcia Vieira Menezes que me recebeu, eu recém-parida, com o peito ainda jorrando leite, e eu fui chamada para optar. E ela me aconselhou, olha, você tem direito à sua licença, você está recém-parida, me chamou num canto e disse, mas se você tiver algum político, né, você pegue sua licença. Se você não tiver, eu lhe aconselho a você escolher uma dessas escolas, porque depois só vai para o interior. Naquela época não tinha concurso para o DR, né? Era concurso único, e aí a intervenção política é que dizia para onde você ia, né? Eu escolhi a escola Clodoaldo Alencar, né? Clodoaldo Alencar. Aí eu trabalhava lá de manhã, porque eu já não estudava mais, né? Eu estava formada, então eu trabalhava lá de manhã e de tarde na rede municipal. Na rede municipal. Eu tinha flexibilidade de horários, de modo que eu às vezes ia para lá de noite, ou então ia de tarde, ficava até de noite, e aí eu aproveitava o outro dia, porque eu trabalhava muito longe, né, pela prefeitura. Então eu aproveitava aquele dia para eu ir para o Mosqueiro e Rubalo de uma vez, né? Então eu tinha essa flexibilidade de horários, mas cumpria, assim, a semana, minha carga horária, nessas dois empregos, né? O estadual e o municipal. Eu fiquei muito tempo. Eu saí de lá porque entrou um projeto de alfabetização na rede estadual, inclusive com uma supervisão, uma assessoria de um pessoal de Goiás, né? Uma professora fera nessa coisa de alfabetização, e eu me encantei pelo projeto, tá? Porque até então eu participava meio assessorando a escola, né? Acompanhando os professores. Aí eu digo, não, eu quero eu mesma fazer isso. Então eu fui pedir, né, para ingressar nesse projeto. Aí fui trabalhar no Clube Esportivo Sergipe,
nesse projeto especial de crianças de 9 a 14 anos. Na verdade, eu tinha criança de 7 a 17. Era o ano de, se eu não me engano, 86, porque eu passei uns 5 anos no Clodoaldo Alencar ou mais, né? Eu gostava demais da escola, gostava muito. A vontade que eu tinha de meter a mão na massa, né? Eu digo, não, eu não quero mais ficar orientando ninguém, não, eu quero eu mesma ir fazer, né? E aí eu fui. Fiquei 3 anos em Sergipe.